Então, entendendo de que maneira essa sua avaliação funcional ela pode ser um instrumento eficiente de prescrição e comparação, mais uma vez aqui escrevo avaliação funcional. Vamos entender quais testes a gente vai utilizar para que ela seja mais eficiente e direta e menos monótona para aquele cliente, uma vez que ela é obrigatória. Essa avaliação ela é obrigatória. Tá? E dentro do método progressão de treino, que é o método que a gente prescreve, a gente tira aquele cliente do nível iniciante, ou então do nível que ele se encontra, e faz as progressões de treino com ele. A gente tem que a avaliação funcional faz parte do treino zero. Mas, Jorge, como assim treino zero? O cliente não vai treinar? Sim, é exatamente isso. Dentro lá do pacote de aulas dele, ele vai te pagar uma aula extra, né? Isso faz parte do trabalho, como eu falei, é obrigatório, para você poder fazer essa avaliação funcional e alguns testes práticos, como teste de carga, especialmente no treino aeróbico. Por quê? O teste de musculação você vai fazer durante a prescrição inicial do treino de musculação. Mas isso daqui é só para vocês poderem entender que é interessante que você tenha esse treino zero com aquele cliente, que já vai ser no horário que ele fechar com você o pacote de aulas dele. E de maneira eficiente, esse treino zero, a primeira sessão dele é a sessão da anamnese. Olha a anamnese de novo aí, que a gente vai detalhar bastante nesse vídeo de hoje, onde a gente vai ter o histórico e os hábitos. Então você vai entender de que maneira aquele cliente ele vem para você de maneira familiar, né, que é o genótipo dele, e o que ele faz para potencializar a genética ou então para combater aquela genética, que é o fenótipo, que são os hábitos dele. Ele é ativo, ele não é, ele bebe, ele fuma, enfim. Esses são os componentes da anamnese. E além disso, a gente também tem o parquet, que é o questionário de risco, estratificação de risco, que também serve como atestado médico, por lei. A gente vai entender depois os pontos do parquet. Então, aquele cliente também, dentro da anamnese, tem que preencher o parquet. E segundo aquelas respostas do parquet derem sim, ele precisa de um aval do médico para que você consiga intensificar o treino dele com segurança. O médico precisa testar que ele está apto a intensificar o treino dele, senão o importante é ele treinar, mas você, pela falta de segurança, não vai conseguir evoluir tanto assim aquele treino. Então, esses são os componentes da anamnese, o que vai te tomar mais ou menos, de maneira bem otimista, uns 10 minutos. Legal? E falando lá em antropometria, que é a segunda sessão da avaliação funcional, né, para essa avaliação mais otimizada, mais direta, a gente também vai ter as medidas de peso e estatura, calculando assim o IMC. E a gente vai ter a perimetria, que são as circunferências. O cara que é canhoto, ele vai escrevendo, ele vai apagando o que ele escreveu, é complicado. Circunferências corporais, e dessa maneira ele vai entender a relação cintura-quadril, o RCQ, e a circunferência abdominal. Legal? Além de perceber alguma assimetria. E depois disso, para calcular o percentual de gordura dele, atualmente a gente usa mais a bioimpedância, que demora mais ou menos uns 2 a 3 minutos para a balança fazer aquela leitura. E você vai ter esse resultado de composição corporal. E se você também quiser deixar o protocolo mais completo, se você tiver acesso ao compasso, você vai fazer as dobras cutâneas, que também afere a composição corporal. Na bioimpedância, você tem o resultado de gordura visceral
E na dobra cutânea é superficial. Na bio é mais interessante para pessoas com peso maior, né? Pessoas com percentual de gordura um pouquinho mais alto, e o compasso para pessoas mais magrinhas. Mas você pode usar os dois, lembrando que mesmo que você use esses dois protocolos, eles não podem se comparar. Você não pode usar um hoje e reavaliar o outro. Você usa os dois e reavalia os dois também. E além disso, você analisa a postura, você faz a avaliação postural daquele seu cliente com a foto. Jorge, mas como é que é feito isso? Você vai pegar, ele vai colocar de frente, de lado, de costas e do outro lado e vai tirar as fotos. Pronto. E dali mesmo, você arquiva, né, aquele conteúdo, aquelas fotos, e você consegue, além da avaliação postural, analisar com calma ele de frente, alguns desvios que ele possa ter. Você também tem um comparativo de antes e depois. Olha que maravilha! Que também é obrigatório para que você avalie, né, qualitativamente os resultados. Você talvez, né, vamos dizer que você só tem um antes e depois, você não vai ter uma medida de peso. Eu pesava 80, agora estou com 75, mas você vai ver nitidamente que aquele cliente emagreceu ou ganhou massa muscular, enfim, ou melhorou a postura também, já que essas fotos também servem para avaliação postural. Então, essa medida aqui, essa seção 2 aqui, da avaliação mais moderna, mais eficiente, na maioria dos casos vai durar aí mais 20 minutos. Então você tem mais ou menos 10 minutos da anamnese, mais 20 desses testes principais, e a gente pode ir para a parte prática se você quiser fazer um teste de carga, seja na bicicleta ou na esteira. E esse teste, geralmente, teste aeróbico, né? Não é nenhum daqueles testes. Você vai aprender depois. De Ostrom, de Balk, de Bruce, nada disso. Um teste prático de frequência cardíaca para a gente poder achar o limiar anaeróbio e dessa maneira utilizar o percentual da frequência cardíaca de reserva e a escala de Borg para poder montar um treino aeróbico mais direcionado, mais eficiente, mais controlável também. E esse teste, geralmente, ele dura em torno de 10 a 15 minutos. Ou seja, de maneira bem pessimista, você vai ficar com aquele cara 40, 45 minutos. Diferente da avaliação antiga, que era entre 60, 70 minutos, até 90 minutos, se você pegasse e fizesse todos aqueles testes, o que era extremamente monótono. Ou seja, a avaliação funcional atual ela é mais prática, ela é mais direta e ela é mais replicável, porque esses testes você consegue fazer com a maioria dos seus públicos. E mesmo assim, dependendo do personal, você pode não ter um compasso de dobra, você pode não ter uma fita métrica. Então você vai usar a anamnese, que todo mundo tem, é óbvio, né? Você vai usar o peso e a altura, vai calcular o IMC de maneira bem rápida. Você pode usar uma bioimpedância, ou então você pode usar o peso e a foto. O peso e a foto você tem a obrigação de conseguir, mesmo que na sua academia não tenha, que você não possua uma balança. E dependendo do cliente, do nível de condicionamento dele, não seja necessário você fazer um teste de carga. Isso é mais utilizado em clientes com condicionamento físico mais intermediário, que tem mais experiência em treinos aeróbicos e anaeróbicos. Então, muitas vezes, dependendo do cliente, essa avaliação vai durar de 20 a 30 minutos, que é bem legal, o que sobra bastante tempo para você se aprofundar na anamnese. Como a gente viu anteriormente, é importante para você enquadrar o seu cliente no estado inicial de treino, né? Você entender de que maneira ele está vindo para você. Você vai ver esse histórico, esses hábitos, você vai ver dentro daqueles pilares de que maneira você vai traçar os objetivos e as metas dele. E além disso, você vai descobrir quais são os objetivos que aquele cliente tem, os resultados que ele quer, que ele almeja, né? Para as aspirações que ele tem na academia, com um treino personalizado, ou seja, lá em qualquer lugar que você for realizar esses treinos com ele. Então, dessa maneira você consegue entregar um treino muito mais direcionado e muito mais eficiente. Então,
Gaste bastante tempo nessa anamnese, porque esse bate-papo ele é importantíssimo, ele é fundamental para que vocês juntos consigam atingir aqueles resultados que ele tanto almeja. Então, um cliente satisfeito, ele vai te pagar bem. E quem tem resultados, tem muitos clientes. E quem tem muitos clientes, ganha muito dinheiro como personal trainer. Então, possivelmente, você vai ganhar acima de 10 mil reais por mês com os seus serviços de personal trainer. Vamos entender agora, com o computador aberto, de que maneira você tem que conduzir essa anamnese com ele, todos os detalhes que ele precisa responder, para que você possa levar em consideração e montar um treino altamente eficiente e direcionado para os objetivos que aquele cliente tem.